Então, iniciando a gravação dessa semana e vamos observar o comportamento do preço. Quero passar alguns insights de um livro que eu estou lendo também. A gente trocar uma ideinha e passar alguns conhecimentos para vocês desse livro e também que tem muito a ver com a forma com que o Dr. Brit Steenbarger ele olha o gráfico e olha a psicologia, que eu acho que é um ponto importante. E antes da gente começar, eu quero falar sobre isso, né? O Dr. Breach, não sei se você. Alguém já leu aí um livro chamado. Um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz? Não, Esse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele é um livro. Ainda não? É bom. Esse livro, ele é um livro onde as pessoas. O autor do livro, o intuito do autor do livro é justamente mostrar ali como é que é a felicidade. Porque assim, a gente. A gente acha que somente quando a gente chegar em algum lugar a gente vai ser feliz, somente quando a gente estiver lá onde a gente quer chegar, quando a gente for lucrativo, a gente vai estar completo, a gente vai ser feliz, quando na verdade o livro mostra através de experiências da área de psicologia, que é justamente o contrário. Quando você está feliz por estar em busca do seu objetivo, e isso o Dr. British Simbaga ele fala muito bem no livro Psicologia Positiva do Trading também, se eu não me engano, é assim que é que tá escrito. British Positive Trading Psychology, né? Tornando suas forças pessoais em forças de negociação, né? Em forças para negociar. Então, ele cita nesse livro um pouco disso, né? Ele relata um pouco disso. Quando a gente acaba gozando do projeto, gozando do caminho, é bem mais fácil a gente chegar nos nossos objetivos, porque a gente acaba é, casando, né, com o futuro antes dele chegar. Então, todas as vezes que a vida, né, ela nos apresenta os obstáculos, você vai ter duas opções. A primeira opção é você se abater quando o obstáculo vier, e a segunda opção é passar por cima dele e correr, passar por ele, né? Aprender com ele, brincar com ele, sorrir com ele, e com isso gozar, né? Daquele momento, que seja um momento bom, que seja um momento agradável. E isso faz total sentido, não sei se para vocês, mas para mim faz total sentido, né? Quando a gente tá no caminho, que a gente aproveita o caminho, que a gente é otimista com o caminho, que a gente não tem crenças negativas. Ele fala, o Dr. Brit, ele fala muito disso, né? Dessa questão de você estar no caminho e ter crenças negativas. Eu não vou conseguir, é difícil para mim, isso é muito difícil, e etc. Então, assim, apliquem isso na vida de vocês. Com certeza absoluta vai fazer total diferença. E vocês vão ver isso, certo? Essa semana foi uma semana muito boa de negociação. Uma semana sem muita dificuldade, para mim, pelo menos para mim, sem muita dificuldade para ler o preço. Os dias que ficaram difíceis, eu fechei o gráfico, né? Inclusive, eu abri meu diário aqui. Teve um dia que eu negociei somente uma conta, que foi na quarta-feira. Não negociei sexta, apesar de ter tido uma entrega perfeita, né? E vocês viram lá, não sei se vocês chegaram a ver o vídeo. Não sei se vocês chegaram a ver. Pô, tá bugando essa porra desse.
desse OBS, eu não sei o que é que acontece, que ele buga e não mostra mais a janela do TradingView. Não sei se vocês chegaram a ver, com apenas 40% de assertividade, né? 39% de assertividade em um mês, eu consegui fazer. Vocês viram lá? Chegaram a ver o vídeo? Só vi o comecinho, Felipe, eu não vi o vídeo todo, não. É. É bom até que vocês vejam o vídeo todo, velho, porque quando vocês veem o vídeo todo, o algoritmo ele acaba é, entendendo que vocês Distribuindo gostam, mais, né? ele entende que vocês gostaram do vídeo e acaba entregando para mais pessoas, né? Então assim, beleza, tá lá, eu mostrei lá uma linha de curva de um mês, né, com risco retorno favorável. E só teve 258 visualizações. Ele não tá entregando. Ele não entrega, né? Ele na verdade, ele enrola muito para entregar ali. Mas enfim, a aula não é sobre isso. A aula é sobre o laboratório, mas claro, passando um pouco pela parte da psicologia positiva, porque a gente não pode ignorar que tudo que Dr. Brit fala, né? Ele está certo. Tudo que ele fala, ele está certo. Ele é muito, muito assertivo nas falas dele. Ele, ele é um cara que ele tá com os maiores, né, negociantes. Ele tá com os caras da SMB Capital. Ele tá, enfim. Então, tudo que sai da boca desse cara é sinal de muito aprendizado, certo? Então, vamos lá. O laboratório, ele vai começar, obviamente, traçando aqui o ponto de início da semana, que foi a segunda-feira. E ao ver a segunda-feira, a gente já pode identificar aqui um template de Tuesday Low of the Week, certo? Então, a primeira coisa que eu vou destacar aqui no meu caderno é o Week Profile. Week Profile, Tuesday Low. Beleza? E aí, a gente vai observar quais são os pontos de interesse que a gente vai ter nessa range, né, obviamente, para negociar esse preço, porque aqui, não sei se para vocês, mas para mim tá nítido, máximas iguais aqui antes da abertura da semana, né? E aí, como a gente sempre fala, se o preço ele rompe um ponto de interesse, né? E esse ponto de interesse ele acaba levando o preço mais para cima, há um recuo desse, o body do candle fecha acima. E aí depois que o preço volta a subir, na segunda-feira ele já fecha com o body para cima, pegando a low do dia anterior, obviamente eu vou pensar que esse preço ele vai ser expandido mais para cima até o ponto de liquidez mais próximo que seria a previous week low ou previous week high, né? Inclusive ele está também buscando ali a máxima do mês anterior, né? Para mim iria pegar até essa semana, mas muito provavelmente ele mergulhe para dentro dessa ineficiência para depois se segurar, ou então ele vai lá para depois fechar, dos dois um, né? Então, o preço aqui, ele rompe com o body do candle na segunda-feira. Na segunda-feira, eu acho que eu não operei. E na terça-feira, ele simplesmente pega a mínima do dia anterior, né? Fazendo assim o total soap, né? Mas vamos observar se o preço fez algum setup, porque apesar de eu não ter operado, é necessário que a gente passe tudo aquilo que acontece, né? Porque vocês operam, né? Por mais que eu não tenha operado, é uma coleta de dados nossa, né? Uma coleta de dados para vocês também. E aí, quando a gente chega para o tempo gráfico menor, vamos olhar aqui o H4. H4 a gente já vê que existe um busy de H4, né? Então esse busy de H4, obviamente ele vai suportar o preço até que esse preço seja rompido de alguma forma, mas vamos voltar a enfatizar somente a segunda-feira, certo? Segunda-feira é um dia onde H4 aqui, como a gente pode ver, não existe nada. Não sei para vocês, para mim aqui H4 não existe nada a não ser essa breakerzinha aqui que mesmo assim, né, ela tá muito feia,
ao meu ver, né? Não é uma break é utilizável para mim. Eu não sei onde eu colocaria meu stop loss se eu estivesse operando swing trade, então eu descarto, né? E aí a gente vai para o horário de abertura de Nova York, onde agora em H1 eu consigo ver um gap que foi negociado uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes com o body do candle para cima, mas na estrutura anterior a gente tem London High, certo? Então, na abertura do Chicago Market Exchange, o preço acaba fazendo uma higher high, certo? Sem divergência, porque o preço andou semelhante, né? Então, só se teve outra divergência aqui por fora. Mas em um ativo o body do candle fecha acima, em outro ativo o body do candle não fecha acima. E aí a gente vai mergulhar aqui para M30, né? M30 96 Chicago Market Exchange. Ele acaba fazendo essa explosão do preço para cima, né? E depois que ele captura a London High, a gente vai procurar ver aqui se o preço fez alguma entrega boa, né? Em M5 logo. M5 aqui ele acaba fazendo um gap, né? Que logo foi negociado acima aqui também, fingindo ser um suporte, né? Obviamente, muitos podem até em M5 mesmo utilizar esse gap aqui, né? Já que o body fechou acima como um IFVG. Só que o grande lance é que ele vai lá e limpa a máxima do dia anterior. Então, quando ele limpa a máxima do dia anterior, ou do London High, a gente sabe que é bastante sinistro, né? É sinistro porque é um setup de reversão. É um setup onde basicamente toda vez que ele limpa ali a máxima da seção de Londres, né? Que do fechamento de Londres, ele pode reverter. E é isso que acontece, né? O mercado ele faz um padrão de acumulação, manipulação e distribuição bem aqui na abertura de 10 horas, né? Que é o horário de reversão. E aí esse candle ele sobe, desce, esse aqui desce com body abaixo já da order block aqui, ó. Vocês podem ver, ó. A order block ela é rompida no change state of delivery às 10h01, né? E depois esse candle aqui abre retestando esses dois candles consecutivos, né, que formam a breaker. Então esse é o setup que houve aqui. O body do candle aqui fecha dentro, aqui fecha fora, aqui como fecha fora ele retesta e ele acaba levando o preço mais para baixo. Porém, vamos botar aqui, ó, seria um setup muito curto, né? Ele só entregou nesse movimento 1 para 2. Mas de qualquer maneira, se tivéssemos entrado nessa operação, né, com IFVG contrário de M1 aqui e tudo mais, seria uma operação curta de fato, né, uma operação de 1 para 2, uma operação de segunda-feira. Eu nem lembro se teve notícia ou não. Vamos ver o calendário econômico aqui. Segunda-feira. Teve PMI, né? PMI às 11 horas. Então, a gente teve justamente às 10 horas da manhã essa notícia do PMI, né? PMI levou o preço para cima, fez o Total Soap aqui no London High, entregou 1 para 2. E nessa que ele entrega 1 para 2 aqui, que para quem entrou, beleza, é só sair, né? Ou então proteger no break-even. Então, o que é que eu vou colocar aqui no meu caderno é o seguinte: segunda-feira, igual a Total Soap na London High mais Breaker mais CISD em M1, beleza? Já coloquei aqui. Então essa é a coleta de dados às 10 horas. Se eu só colocar aqui às 10 horas, né, e botar do lado aqui PMI, porque essa era a notícia de alto impacto que a gente tinha, certo? Terça-feira, vamos para terça-feira. Terça-feira
Vai ser um dia importante para mim, porque eu vou mostrar o setup que eu peguei para vocês. É interessante o laboratório por causa disso. Vocês conseguem observar, né, os setups que eu pego. Então, segunda-feira a gente tem aquele cenário meio que indecisão, né? Por que indecisão? Porque apesar da gente ver que o mercado ele estava numa tendência, né, forte, inclusive aqui, ó, Market Maker by Model, né? Fácil de identificar, inclusive, máximas iguais e tudo mais, né? A gente tem aqui máximas iguais na seção de Londres. E aí depois a gente vai ter uma segunda fase de acumulação e depois a gente vai ter o SMR aqui embaixo. Esse SMR, eu não me lembro se ele fez SMT, eu acho que eles agiram muito semelhantes, né? Um limpou com body, né? O outro não limpou com body. Esse aqui, o Nasdaq limpou com body, o S&P não. O S&P só deu uma mitigadinha ali básica, né? E o preço simplesmente subiu. Então a gente tem o Market Maker Model, sim. Temos máximas iguais no S&P, temos máximas iguais na Nasdaq, porém... E o ponto de interesse era H1, né? O BISI de H1 com aquele FVG de H4. Mas vamos já partir para o H4 da terça-feira. Beleza? Quando a gente chega na terça-feira, para mim foi o dia mais fácil, entre aspas, da semana. Por quê? Nós vamos encontrar um Total Soap do Nasdaq com a Previous Day Low dentro de um ponto de interesse, né, de H4, que é o BISI. E esse BIS ele vai suportar o preço para fazer com que o preço suba. Então, esse foi o setup que eu busquei, que eu procurei, né? Quando a gente acaba observando esse BIS, obviamente o que eu quero na minha cabeça entender é que entender não, né? É continuar procurando continuação de alta. Porque se ele pega numa terça-feira a mínima do dia anterior com mínima e gap, obviamente, isso aqui para mim, na minha cabeça, é caracterizado como um A+. Então a tendência é que esse preço seja empurrado para cima, né? E aí, quando a gente vai para o infográfico menor de H1, a gente vê basicamente máximas iguais aqui, né? Nos ativos no ativo do S&P, né? A gente tem aqui máximas relativamente iguais, a gente tem uma máxima e a gente tem aqui, não sei se dá para vocês perceberem, uma semelhança, né, em H1 já com Market Maker Model, que é o que? Um, dois e o SMR. Só que a gente vai para o tempo gráfico menor para a gente ver. Em M5, nós vamos entrar aqui na terça-feira, certo? E M5 fica. Puta que pariu, fechei, foi? E M5 fica nítido aqui, né? É o Market Maker Model. Então a gente vê aqui ó, uma acumulação de M5, a gente vê uma outra acumulação, né? E essa acumulação, obviamente, vai ter o SMR aqui embaixo. Só que olhe, uma das coisas que eu fiz, eu falei até, comentei até com vocês, né? E é necessário destacar. O S, para vocês aqui, fica claro o Market Maker Model? Tá dando para identificar já os Market Maker Models com facilidade? É, Dá pra ver sim, ô Filipão. de fato ele tá fácil, né, de identificar em M5 principalmente. Só que aqui teve uma pegadinha, né? E essa pegadinha eu pensei, eu falei, ó, já vi isso aqui de várias outras vezes e dessa vez eu não vou cair nela, né? Que era o quê? Muito provavelmente algum aluno tomou stop nisso aqui, porque de fato estava claro o SMR, né? E o SMR era para ser nisso aqui, só que a gente entende que o SMR pode ser uma estrutura inteira, né? E temos que esperar por isso num ponto de interesse, né, interessante. A gente aqui já estava abaixo do weekly price, né? O opening price da semana. E o preço vem para essa região abaixo. Em M5, ele faz o IFVG já, rompe com o body do candle para cima, ou seja, rompeu com o body do candle acima, né? Fechou com o body do candle aqui, velho, aqui já é a entrada, né? Até aonde? Até a máxima, né? Que daria aqui
1 para 3, exatos 1 para 3, certo? E aí o que é que acontece? O body do candle, em 5 minutos, ele fecha 1 milímetro acima, né? Como vocês podem ver aqui, 1 milímetrozinho acima. Ele fecha, beleza. Só que, presta atenção no estado de presença aqui agora, certo? Quando ele fecha acima, aqui, que ele toca uma, que ele toca duas, que ele toca três, eu vim para M15. Em M15, o que é que a gente consegue ver aqui? O que é que vocês veem aqui? O que é que existe aí em M15? CIB, né? Então havia um CIB de M15, contrário a mim, brother, né? E aí eu falei, porra, além de eu estar numa posição ruim aqui, porque esse movimento já ultrapassa o primeiro IFVG, então se fosse para uma entrada boa, seria aqui embaixo, né? Como esse candle volta para retestar esse IFVG aqui embaixo. E depois eu pegaria para pegar aqui na máxima aqui, acho que nessa máxima aqui já daria 1 para 3, se eu não me engano. É porque lá em cima dá 1 para 6, se a gente reduzir até essa máxima interna aqui dá 1 para 4.5. Só que eu entrei aqui, ó. Eu dei uma primeira entrada aqui mesmo. Só que quando ele toca uma, que ele toca duas e esse próximo candle não expande rapidamente, a primeira coisa que eu fiz foi olhar em M15, observar o CIB contrário, né, a nós. E aí o preço vai lá, toca, desce, pega a liquidez e o mais importante, ele limpa a mínima da segunda-feira, certo? Que até então era a mínima da semana. Então, quando ele limpa, até em M15 fica mais bonito. Por quê? O CIB, o outro CIB criado, que era para ser utilizado como resistência para levar o preço mais para baixo, aqui ele está sendo utilizado como suporte. Em M5, você vai ver um fractal. Como fractal, o CIB que está sendo apresentado em M15 foi criado também em M5, certo? E aqui estaria outra entrada, uma entrada de reteste. Obviamente, nisso aqui eu colocaria o body no candle, porque já está abaixo da mínima do dia anterior. Então, se ele romper essa máxima aqui, obviamente ele vai levar o preço mais para baixo. E só aqui nesse primeiro movimento em M5, eu já tenho 1 para 6, ó. Só aqui nesse primeiro movimento em M5. Quando eu vou para M1, quando eu vou para M1, às 11h05 eu vou ter um outro fractal. Olha isso aqui, velho. M5 novamente, um CIB que era para levar o preço para baixo, ele até tocou, tentou negociar e não foi. Pô, velho, ele fechou aqui, ó, acima. Eu já entrei aqui já, ó. Body. Stop no body e foi o take, um dos takes mais rápidos da semana para mim, né? Inclusive eu só peguei 1 para 2.5 nessa operação e tá tudo certo, não tem problema, né? 1 para 2.5 foi esse aqui. O preço vai, faz pau. Daqui a pouco ele volta para negociar aqui dentro do CIB que virou um IFVG de M15. Ele acumula, 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 expande, volta como suporte, pau de novo para cima. Depois ele volta aqui, ó, weekly opening, ó, essa linha rosa, pau de novo para cima, né? Depois ele faz aqui, né, um movimento de arco para depois voltar para weekly opening e depois expandir de novo. Então, é um setup que tinha potencial de ir até 1 para 6, mas eu preferi ficar com 1 para 2,5, já que eu tava meio que num jejum na conta principal, né? Eu vinha de um stop, um break-even e um take, né? Mas semana retrasada também eu vim de um loss, de um break-even e um take também. E aí eu falei, ó, eu vou meter marcha para cima, né? Eu vou pegar, vou garantir logo essa primeira semana. Nas outras contas, claro, eu dei um take mais maiorzinho, né? Inclusive na da Lucid, já consegui ali os $750 no primeiro dia, enfim. Terça-feira, então, seria TS da Previous
Day Low, eu vou colocar aqui TSPDL mais Market Maker by Model mais Gap de H4, certo? Gatilho de entrada IFVG fractal. E aí desse FVG fractal eu vou adicionar uma observação, OBS aqui embaixo. O preço corre melhor após liquidez ser tomada. O que fiz de bom? Vocês lembram do início da aula? Falando sobre psicologia positiva? Essa é uma das coisas que o Brit fala. Não é somente focar no que você fez de ruim, porque o que você fez de ruim, de fato, ela tem uma importância. Mas e o que você fez de bom? Né? O que eu fiz de bom foi perceber o risco e fechar no zero antes de estopar. Porque a gente já estava acima das 10 horas, né? Nós já estávamos acima das 10 horas. Então, qualquer momento aqui, de 10 horas para frente, o preço poderia reverter. E aí, ele só vem dar o setup às 11 horas, ou seja, perto de meio-dia e muito rápido, né? Inclusive, eu esperava até que ele fosse tomar essa máxima, tomou, né? Mas só para quem conseguiu, só daria para pegar quem conseguiu pegar lá embaixo, mas eu acho que o cara que fecha com body aqui tá muito bom aqui, esse 1 para 3 aqui, né? Então, um setup com potencial de pagar só no primeiro movimento, né? Na minor, que o Michael chama, né? Minor buy side liquidity, que é essa daqui dentro, não é essa fora, né? Só até aqui seria 1 para 6.7, né? Então seria um belo de um take, tá? Um risco de $100 aí você pegaria só nessa operação $600. Um risco de 150 você vai pegar 1 para 3, quer dizer, 1 para 3 seria 450, 1 para 6 você pegaria $900 praticamente, né? Então, mais de $900. Então, é isso. É consistência, mais de 900 não, acho que é 900 fechado. Então é isso, é consistência e entender que quando o risco retorno vem, ele vem e dá para você pegar posições boas, risco mínimo, claro, obviamente, takes máximos, o máximo que a gente pode pegar e manter isso em mente, né? Não ter medo quando vier, anotar bastante as emoções que vocês têm durante os seus trades, enfim. Vamos lá. Vamos para a quarta-feira. Quarta-feira foi o dia que a gente tirou para. Eu não vou nem perder tempo na quarta-feira, tá? Vocês viram o setup quarta-feira? Eu não vi nada. O que aconteceu foi o Trump dando trégua, né? E aí o preço ele vai lá e faz aquela merda. Depois ele. Ah, Felipão, vamos ver se tem setup aí. Pô, claro que se você caçar, você vai encontrar um movimento, né? Inclusive foi nesse dia que o Andrew, ele perdeu a conta, né? E pior que nem tem no movimento. Seria essa raia aqui interna aqui que eu pensei que tinha dado alguma coisa, mas não deu não, inclusive, né? Então assim, falsos movimentos, falsos sinais, né? A única coisa que eu faria, caso ele viesse a pagar, seria o movimento aqui dentro, né, desse busy, que seria bem curtinho. Vamos ver até se ele chegou aqui nesse busy de M30 fazendo alguma coisa. Ele até faz, né? Ele faz até, galera. Mas foi o que inclusive foi o que o Andrew passou no grupo, né? Ele faz aqui de fato. Ele chega no busy, né? Movimento de continuação, cria um IFVG aqui também. E aí, por ser FOMC, com certeza absoluta sairia nesse 1 para 2 aqui, né? Potencial de 1 para 3 aconteceu.
O preço ele vai lá e acaba achando 1 para 3, só que é aquela coisa, né? Olha esse preço aqui, olha essa entrega do preço aqui. Olha isso aqui que foi o momento que a gente tava fazendo a live, né? É só ter maturidade, pô. Pô, preço parecendo código de barra. Você tem urgência para trabalhar, para operar nisso aqui? Eu não tenho, velho. Né? Sabendo que o preço ele tá em order flow bullish agora, ele pode chegar no order flow bullish, mas eu não tenho urgência nenhuma em operar nisso aqui. Às 9h30 o preço vai lá, faz um movimento de manipulação aqui nas máximas anteriores, inclusive SMT, né? Ele faz um SMT? Não, né? Não é SMT porque ele não faz SMT. Ele faz SMT com essa máxima aqui anterior. Aqui ele faz, né? Que é a máxima de 8, 8, 8,5, 8,15 e 8,5 aqui, né? Inclusive. É boa. É uma máxima boa, 8,15 aqui e tal, que é o pré-ciclo, né? E aí ele vai lá, faz essa limpeza, beleza. Massa, né? Esse candle aqui, o IFVG aqui, beleza. Inclusive foi nesse candle de 9,6 que apareceu. Já apareceu o setup em 9,6, setup de continuação aqui. Ah, poderia continuar o movimento? Poderia. Mas também poderia pegar essa mínima aqui de 8,21 e negociar acima desse FVG e o preço levar ele mais para cima, né? Mas ele levou ele mais para baixo, chegou no PGRA aqui contrário, ele fez um movimento, mas você vê que olha quanto tempo a gente passa de 9,50 a 10,50, ou seja, 1 hora dentro dessa range chata aqui, só código de barra, e depois ele faz um movimento aqui, inclusive um movimento de TP3 aqui para abastecer às 11 horas, né? Ele acumula, manipula, distribui, quando abre 11 horas aqui, ó, 11 horas abre e é justamente o opening que faz suporte, beleza? Esse seria o setup da quarta-feira se tivesse. E aí a gente vai entrar na quinta-feira, que foi outro dia maravilhoso, que foi um Market Maker Sell Model, ou foi um Market Maker Buy Model? Market Maker Sell Model, né? Com a captura da High de Londres, em ambos os ativos, né? Ambos os ativos liquidaram a máxima de Londres aqui às 2 horas da manhã, certo? Aqui ele deixa basicamente máximas iguais, só que quando eu abro o gráfico, fica muito nítido aqui que o preço ele estava acima da liquidez, né? E aí ele faz aqui, ó, acumulação, faz essa máxima mentirosa. Vamos botar aqui o opening de 9,6 aqui, ó. Presta atenção porque é importante esperar. Aqui, pronto. Primeiro movimento de 9,6. Ele faz um boom para cima que não limpou aqui ainda a London High. Aqui tinha limpado, aqui não tinha limpado, porém ele faz máximas iguais, né? Máximas iguais. E aí o mercado vai lá, segura aqui embaixo, olha como ele segura, né? Fingindo que vai fazer alguma coisa, só que é só você olhar para o S&P que você vai ver que ele não faz isso aqui, ó. O que ele era para ser feito, tipo assim, ó, Nasdaq fez, né? Nasdaq, inclusive, negociou abaixo, né, com o body do candle desse gap. Ou seja, a acumulação, o SMR era para ser aqui, beleza. Na abertura, ele vai lá e fecha com o body do candle abaixo. Obviamente eu entraria aqui, beleza? Buscaria as mínimas iguais lá, seria 1 para 7, beleza? Beleza. Só que o que é que acontece? Ele acaba fazendo uma divergência de 9,24 para 9,35. 5 minutos apenas da abertura. 5 minutos apenas da abertura. O que é que eu fiz? O que é que eu pensei? Né? Falei, ó, vou esperar os 45. Quando eu espero 45, e ainda assim eu meio que hesitei em entrar nisso aqui, acredite, mesmo estando clean, mesmo estando muito nítido, né, o Market Maker Model com a máxima, inclusive com a limpeza da 9,6 também, que é outro, né, que é outro ponto interessante, eu ainda fiquei meio assim de executar isso aqui, né, quando eu olho o CIB de um lado, o IFVG do outro, fazendo balance de price range, né, que é o BPR, gap de um lado, gap do outro. Eu falei, ó, a única coisa que pode acontecer comigo aqui é tomar stop. E tá dentro do risco, não tem problema. Me posiciono até lá embaixo, 1 para 3,5.
O mercado, quando dá essa enrolada aqui, ele vem para aqui, que ele paga 1 para 2,5 aqui na conta principal, eu já fecho. Não sei se vocês viram no vídeo lá. Pegou, foi lá embaixo, voltou, já tinha saído aqui embaixo nesse TS aqui, ó, né? Porque um ativo 9,56 perdeu a mínima, que foi o Nasdaq, e aqui ele não perdeu, né? 10,10. Eu falei, ó, pode reverter. Pau, quando um veio, o outro segurou, fechei. Nas outras eu deixei full, inclusive, deixei todas. E aí ele vai lá e desce, né? E aqui embaixo, debaixo da mínima, das mínimas iguais do Market Maker Model, ele vai lá e começa a fazer o movimento de alta de novo, fazendo um Market Maker agora Buy Model, né? Quando ele limpa aqui, dá para perceber que existe uma curva, né, de venda, só que aqui, ó, dentro, né, a acumulação, SMR e o preço volta a subir, beleza? Inclusive, vamos conferir aqui se teve a divergência, e teve a divergência, né? A divergência, inclusive, que eu já tratei sobre isso aqui. Um ativo completa o Market Maker Model, o outro não completa, e nisso aqui nasce um outro Market Maker Model, né? E foi isso que aconteceu. O Nasdaq limpou a mínima do Market Maker Sell Model, o S&P não limpou a mínima do Market Maker Sell Model, e com isso acaba fazendo um movimento de compra para iniciar o Market Maker Buy Model. Então, vamos de quinta-feira aqui, já pulei a quarta, né? Vamos de quinta. Quinta-feira, setup. Market Maker Sell Model mais London High mais BPR no gatilho de entrada. Vou botar observação também. Observação. Existiu uma entrada falsa às 9h35 e a entrada correta após 9h45. Beleza? Fala, Paiacão. Aproveita que tá na quinta-feira. Então, na quinta-feira aí, Felipão, eu dei uma vacilo. Eu esperei acontecer tudo certinho ali e tal, né? E quer ver? Eu tenho a break ali, ó. Quando ela depois do Cell Mode, ali, ó, o primeiro. Desce, não, um pouquinho mais pro lado esquerdo. Pro lado esquerdo. Aí no primeiro no Void, mais pro lado direito. Que horas que é? Aí, ó, nesse daí. Então, meu, tem a break ali, eu não coloquei na break, eu fiquei esperando chegar no Fair Value Gap aí, mano. Eu não peguei a entrada por causa disso, velho. Tem a break aí, né? E tem o Fair Value Gap aí, ó. Eu fiquei esperando, falei, essa porra não vai aí, ó. Eu nem tinha visto a break, mano. Tá ligado, velho? Uhum. Tá vendo o Tipo, Fair Value Gap aí? Porque o seu tá diferente do meu, velho. O seu pegou. O meu não pegou, velho. você tá operando o micro Nasdaq? Porque eu operei o micro Não, eu não ali. opero o micro, não tem o micro, mano. Eu opero o S100, não tem micro. Tem que ver. Tem que ver. Na The Fiverr, tem a The Fiverr. Tem que ver porque não tá semelhante. Manda uma print pra mim depois. E aí a gente vai averiguar. Porque Fechou. aqui é o contrato de Ah, junho. CFD é diferente, ele opera CFD, ele opera pela T5, ele opera Forex. Né? Então, É diferente, os gráficos eles são, tipo, Forex, cada corretora tem seu gráfico. A The Fiverr abriu futuro agora, velho. Ela só tem o Forex mesmo, eu tô operando. Então, eu recomendaria você ver isso aí e, tipo assim, ó, pegar, porque, tipo assim, por mais que ela não tenha voltado na break aqui e tal, beleza, aqui ficou muito claro, tá ligado? Esse movimento aqui, ele fica muito claro porque é um balanço de price range, e aí ele cria a OB 9,45, né, abrindo 9,15 já levando o preço mais para baixo. E se eu não me engano, em M15 tinha até um gap para fechar. Tinha esse gap para fechar, né, no caso, que seria o próximo gap de negociação
aonde o preço tocou e fez aquele recuo, que foi justamente onde eu saí nas contas principais, e depois ele foi lá e entregou tudo de novo, até a mínima, pagando 1/4, né, na entrada original, até esse movimento, e aí daqui ocorre a divergência, né, porque essa mínima de 7 horas, que é a opening, é perdida em um, não é perdida no outro, e aí o preço volta a subir, inclusive faz um belo de um movimento de compra também a favor da tendência. E outra coisa, aqui, não sei se vocês perceberam, muita gente não para analisar algumas tomadas de decisões que eu tenho. Deixa eu ver se está aberto aqui. Tá vendo aqui? Quero que vocês avaliem aí o que é que tem de diferente dos outros dias. Se vocês fossem uns manejadores de risco, o que é que vocês observariam aí? Boa, Gabriel. Tamanho de posição. Exatamente, eu poderia muito bem colocar o risco normal que eu tô levando nessa conta, que é de US$ 200, a depender da posição, me ousa pegar até 250 ali e tal. Mas eu falei, ó, eu vou pegar US$ 120 de risco e vou deixar arder com 120. Porque se eu tomar um stop de 200, vai acabar, e ainda tirei parcial, vai acabar que eu vou tomar um stop cheio, né? E vou perder praticamente um R. Mas como eu tô counter trend, eu vou pegar esse risco, eu vou colocar esse risco menor. E aí conseguir pegar a mesma posição, com risco reduzido, sair com take. Nesse dia aqui, é importante você pensar assim, perdi a conta, como é? O que a gente fica na cabeça, né? Peguei pouco, só 375 para um movimento que entregou até o final e tal, não sei o que, porra, mas aí você vai olhar para o gráfico, você vai ver que, contrário a você, entregou muito mais. Aí você vem aqui na ganância, vamos botar aqui que na ganância aqui eu vá lá e coloque mais um aqui, né, uma entrada aqui, beleza, seria até take, né, mas vamos supor que o cenário viesse contra, porra, rola o Total Soap aqui, ó, de 7 horas, né, que é um opening também, o opening price de 7 está aqui, então aqui é um candle de H1, né, que inclusive essas MTs de H1 são panicosas, elas geralmente entregam bastante, né, e aí que a gente vai ver justamente essa divergência de H1 num ponto importante, que é de uma liquidez interna, e depois que a gente vê essa estrutura ser tomada, obviamente o preço, porra, ele tem capacidade demais de voltar para fechar aqui. Então a gente vê aqui, inclusive eu tava com medo de vender nesse dia, só vendi nesse dia por causa do Market Maker Model, que tava muito na cara, mas se vocês perceberem, esse dia aqui tá típico Judas Swing. Típico Judas Swing. É só vocês olharem aqui, ó. Só vocês olharem aqui que ele tá típico Judas Swing, velho. Como o Judas Swing, Felipe? É aquela característica da Ásia de fazer uma acumulação, manipular aqui entre Londres e Nova York. Nova York segura o preço para criar OB para expandir o preço novamente. Olha aqui o que acontece exatamente às 11 horas. Ele já fecha acima do opening de 3, que é a OB. Utiliza aqui esse ponto como suporte para levar o preço para cima. E agora aqui, mais bonito ainda, né? Eu não tinha nem reparado essa entrega do preço aqui, por isso que eu gosto de fazer o laboratório. Olha esse FVG. Olha esse FVG. Aqui ele vem para pegar a London High e desce, beleza. Mas só você olhar para H1 que você vai ver que não rompeu com body para baixo, não rompeu com body para baixo, não rompeu com body para baixo e não rompeu com body para baixo. Ou seja, eu dei, entre aspas, uma sorte de conseguir pegar. Olha lá, Parcão, voltou, Parcão. Então, isso foi o que eu coloquei depois, que eu tenho isso que é a minha dúvida. Eu fiquei esperando o value gap, né?
E ali eu coloquei na breaker. Qual que seria a preferência? De fato, ele não volta 100% no gap. Ele faz meio que umas máximas iguais. Então, isso que eu ia perguntar, qual que seria a preferência? Eu não vi, eu fiquei prestando atenção no coisa, ali foi inocência minha, eu não via nem a break, eu vi o Fair Value Gap, eu já, opa, vou esperar o Fair Value Gap, né, não olhei Não, pro mas lado. essa break eu não utilizo. Essa break é feia. Não. Apesar do preço ter até reagido nela, mas essa break é uma break feia. Eu utilizo ela em último caso. Eu não gosto de break que tem 50% pavio e 50% body. Sendo bem sincero. Eu utilizo, posso utilizar, mas eu não gosto dessas. Eu gosto daquela do body, tipo a de baixo aqui, entendeu? Essa mais de baixo aqui, Sim. antes dessa formação, eu gosto dela. Prefiro até ela. Você vê que ela respeita, inclusive, mas leva muito curto para baixo, né? Um movimento muito curto para baixo. E aqui, ó, vamos perceber. Né? Então, o que eu pensei. Oh, não, desculpa, Felipe. O que eu pensei, eu falei assim, será que eu posso fazer o quê? Usar break e o Fair Value Gap e deixa o stop maior? Só que daí também não sei se compensa muito, né, velho? Não compensa em relação a risco-retorno, de fato. Não. Não Então por isso mesmo, né? Porque senão depois faz um movimento inteiro e você não pega nada e às vezes você tá. Fica aquela coisa psicológica, pô, tem que dar um pouquinho mais, né? E daí acaba não dando, porque o movimento já foi completo, né? E você não sai da operação, né? Então não compensa, tem que esperar o normal, né? E o pensamento deve ser... Gap ou a break. Isso, o pensamento deve ser o seguinte. Percebi que existia uma possibilidade de um movimento, ficou o stop muito caro, eu não vou procurar um risco-retorno muito grande. Porra, logicamente falando, porra, qual a necessidade de você tá vendo que seu stop tá grandão, você vai, não, isso aqui vai pagar 1 para 10, não vai pagar 1 para 10 não, pô. Entendeu? Quanto maior for o seu stop, menor o R que você pega. Um exemplo, você não vai adivinhar que essa order block ela vai te pagar 1 para 2.5 nesse movimento aqui. Olha o tamanho do seu. Claro que a gente está falando de H1, até poderia considerar, né? Isso aí é um fato. Mas, tipo assim, eu tô dando exemplo de M5, né? M5 você tá vendo aqui que um OB criou e a projeção seja umas 2, 3 vezes o tamanho do order block. Aí você pega aqui a extensão, você bota a mínima, bota a máxima e bota a máxima de novo. Você vê que ele para aqui no 2.5, tá vendo? Geralmente eu faço isso, né? Eu vejo a breaker, vejo a OB, vejo o ponto de interesse e projeto esse swing para cima, mais ou menos. Eu não sei se vocês já viram alguns trades, eu tô aqui operando e tal, e aí eu pego a Fibonacci de extensão, jogo ela para cima para observar os pontos, porque na verdade, ó, uma das coisas que vocês têm que entender, o preço aqui do lado, ele é feito de 25 mil, 26 mil. E todos esses preços vão ter mid figures dentro dele, né? Então você sai aqui, ó. 24,95. De 24,95 você vai para 24,98. 24,98 você vai para 25,05, né? Que é 25,49. E aqui você vai vendo aqui do lado, ó, que sempre vai ter as quebras, né? 25,60, 25,70, 25. Então, cada expansão dessa é um possível ponto de reversão. Então tem 25,100, aí mais para cima você vai ter 25,150, 25,200. Então todos esses pontos são preços psicológicos, né? São preços que a gente, quando tá dentro do game, a gente não pensa dessa forma de tipo assim, pô, chegou em preço tal. Quem olha isso é mais fundamentalista, né? É o Michael. Michael gosta de falar desses, inclusive ele falou, né? Do preço chegando a um nível lá, eu me esqueci qual foi o nível lá, mas eu vi alguém postando, e tipo assim, ele se interessa por isso porque ele sabe disso, que são pontos de preço psicológico que pode haver a qualquer momento um nível de reversão. Então a gente também tem que pensar dessa forma, né? E tem que pensar também em relação a risco-retorno, gerenciamento de risco. Eu já tenho mudado minha concepção em relação à mentalidade. Antigamente eu falava que a mentalidade é 90% do jogo, 5% gerenciamento e 5% estratégia. Hoje eu já mudei. É 5% estratégia, 15 a 20% gerenciamento de risco, né? E estado de presença junto com o gerenciamento de risco, porque a tomada de decisão ela tem que ser muito bem tomada de acordo com aquilo que você cria consciência, né? Seu gerenciamento de risco ele tem que ser baseado no seu estado de presença, que é psicológico, e aí entra psicológico ali com 65%. Né, mais ou menos.
Então, assim, pô, Felipão, drasticamente você mudou, porque de 90 para 65 mental, obviamente o mental manda mais, né? Não tem condições. Ele sempre vai mandar mais. A porcentagem maior sempre vai ser do mental. Não tem pra onde correr, mas, obviamente, o gerenciamento de risco ele faz muita diferença, porque o gerenciamento de risco é gerenciamento de risco, né? É o que vai te salvar. A matemática ela sempre tem que estar a seu favor, você tem que pensar sempre positivo, e é o que vai te salvar a longo prazo. E só que o mental, obviamente, é o que manda. Se você não tiver com o mental legal, não adianta você dar uma ordem pro gerenciamento de risco, porque ela não vai acatar, porque seu mental tá abalado, né? Então tem que pensar dessa maneira também. Galera, houve uma entrega do preço, não sei se eu vou dar spoiler aqui, houve uma entrega do preço, a gente tem feito isso, eu tenho visto muito aluno, graças a Deus, melhorar a visão, né? E teve uma entrega do preço na sexta-feira, né? Uma entrega do preço legal e eu quero que vocês identifiquem essa entrega do preço, todos os pontos dessa entrega do preço, porquê, detalhado. Galera, manda em texto, não manda na foto não, manda em texto, manda assim, ó. M30, bababá, 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 M15, bababá, 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 M5, aconteceu isso e isso, e detalhe, observação, bababá, 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 desse jeito que eu tô mandando o template, tá ligado? H4 eu vi isso, H1 eu vi aquilo, M30 eu vi isso, M15 eu fiz isso, M5 foi isso, gatilho M1 assim, assim, assim. Beleza? Eu vou deixar um traço, vou deixar um verde e um X. Quantos se comprometem em me mandar isso daqui para amanhã, vai no verde. Quem não... Pô, Felipão, não me comprometo, eu vou no X aqui, porque de fato não dá. Pronto. Tem aí 1, 2, 3, 4 pessoas. 3 pessoas, né? Então eu vou esperar aí. O VG, o Brunão não vai se comprometer. O Brunão não vai se comprometer, então eu vou esperar o Paiaco, o Gabriel e o Guilherme. Beleza. Beleza, Brunão. Tamo junto. Tranquilidade. Hoje vai ser difícil pra mim também. Beleza, irmão. Domingo é dia de ficar com a família, mas isso aí vocês fazem 10, 15 minutinhos ali, dá pra fazer. É bom que calibre o olho de vocês. Beleza? Eu já vou estar postando essa aula, tá? Deus abençoe.